Quero cumprimentar a todos. Aqui quem vos fala é o Paulo Henrique. Atualmente nós somos estudantes de História e venho através deste vídeo trazer um assunto de grande valia, de grande relevância para nós. Quero de forma sucinta trazer um pouco da nossa história, a história do Brasil. E a temática que eu trago neste vídeo é protagonistas do Brasil colonial. Isso mesmo que você ouviu, protagonistas do Brasil colonial. Escute, quando eu falo de protagonistas do Brasil colonial, eu estou me referindo aos principais personagens que fazem parte do repertório, que fazem parte da biografia, da história do Brasil colonial. Os senhores sabem um tanto quanto eu que a história do Brasil ela está dividida em três partes, em três etapas: Brasil colonial, Brasil império e Brasil república, que é a nossa realidade contemporânea. Vivemos numa república. Mas neste vídeo eu quero destacar de forma sucinta o Brasil colonial, o período chamado de Brasil colonial. O Brasil colonial perdurou do ano de 1530 ao ano de 1822, durando assim 292 anos de história do Brasil colonial. Escute, de 1500 a 1530 é marcado pelas primeiras décadas, pelos primeiros anos dos portugueses aqui no Brasil. E esse período de 30 anos nós chamamos de Brasil pré-colonial. E o Brasil pré-colonial é marcado pelos primeiros contatos, pelas primeiras abordagens dos portugueses com os indígenas, com os ameríndios, com os nativos que já viviam aqui em terras brasileiras, que ainda não era o Brasil. E o Brasil pré-colonial, é marcado pela extração de uma matéria-prima chamada pau-brasil. E a extração do pau-brasil dependia de forma exclusiva da mão de obra dos índios, da mão de obra dos nativos. Era eles que cortavam as árvores, era eles que levavam as árvores até o local de embarque e colocavam nos navios. Aí a gente faz a seguinte pergunta, talvez você que está me assistindo, você esteja fazendo essa pergunta também: como os portugueses conseguiram tamanha façanha, como os portugueses conseguiram tamanha proeza de persuadir os índios a trabalharem para eles? Como eles conseguiram isso? A princípio, de forma amigável, de forma cordial, através de uma prática chamada escambo. O que é o escambo? O escambo era um tipo de barganha, um tipo de troca, onde os portugueses traziam objetos como espelhos, canivetes, anzóis. Esses objetos até então eram desconhecidos pelos nativos, pelos índios. Então, em troca desses objetos, os índios trabalhavam para os portugueses de forma cordial, de forma amigável. Portanto, o primeiro protagonista do Brasil colonial são os portugueses, que são destaque por serem pioneiros nas grandes navegações, característica do mundo moderno. Os portugueses lançaram-se nos mares em busca de novas terras e chegaram no Brasil e chegaram na América, terra essas que eles vão intitular de Novo Mundo. Portanto, os portugueses são os colonizadores do Brasil. O segundo protagonista do Brasil colonial que quero destacar são os ameríndios, são os índios, são os nativos que já residiam aqui. Aqui há uma controvérsia.
Aqui há uma polêmica como descobrir algo se já tinha gente aqui. E quando os portugueses chegaram, os nativos já estavam aqui. A lógica é que a terra são deles por propriedade, porque chegaram aqui primeiro, mas isso é uma controvérsia, isso é um assunto muito polêmico. Escute, segundo dados, estima-se que quando os portugueses chegaram no Brasil, existia mais de 6 milhões de índios aqui nessa localidade. Depois da colonização, depois da escravidão, depois das doenças que os portugueses trouxeram para o nosso país, até então desconhecida, depois do grande genocídio em 1950, levantou outros dados e estima-se que em 1950, em território brasileiro, existia de 70 a 100 mil índios, de 70 a 100 mil ameríndios, reduzindo de forma drástica a população dos nativos. Mas não podemos negar a influência indígena nas nossas raízes, a influência indígena no nosso cotidiano. Palavras corriqueiras que nós usamos como caipira, capoeira, capivara, fazem parte do dicionário, fazem parte da dialética dos índios. Então nós temos influência indígena no nosso país. O terceiro grande personagem que gostaria de destacar são os jesuítas. Quem são os jesuítas no Brasil colonial? Eram padres que vieram da Europa com a missão de educar, com a missão de catequizar os índios, esses padres que formavam a Companhia de Jesus, fruto da Contra-Reforma que aconteciam na Europa, chegaram aqui no Brasil para evangelizar, para catequizar os índios, para repassar a sua crença, que era a crença no cristianismo. Não podemos negar a influência da Companhia de Jesus na nossa história. Hoje, a maior religião do Brasil é o cristianismo, influência da Companhia de Jesus, influência dos jesuítas. Nós somos a religião preponderante é o cristianismo, religião monoteísta. O terceiro grande personagem que gostaria de destacar do Brasil colonial são os bandeirantes. Os bandeirantes, de forma majoritária, eram portugueses que nasceram em São Paulo, descendentes de portugueses que nasceram em São Paulo. Eram homens que usavam a força, eram homens cruéis que iam atrás dos índios fugitivos, iam escravizar os índios. Esses homens usavam a força, até estupravam, faziam coisas terríveis, os bandeirantes. E eles vão em busca de materiais preciosos, como ouro, como prata, eles são pioneiros nisso. Mas não podemos negar o lado positivo dos bandeirantes, tiveram importância crucial no povoamento, na diversidade das atividades econômicas e na expansão do Brasil colonial. E o quinto protagonista do Brasil colonial são os africanos. Escute, com a mortandade dos índios e a sua resistência, surge no cenário colonial os africanos, a mão de obra escrava. Os escravos eram trazidos para o Brasil em embarcações conhecidas como navios negreiros, em condições insalubres, em condições precárias. Muitos desses africanos morriam no translado. Estima-se que foram trazidos para o Brasil mais de 4 milhões de africanos. Não podemos negar a influência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a influência dos africanos. Portanto, concluindo esse vídeo, as matrizes de nosso país têm origens portuguesas, têm origem europeia, têm origem indígena, têm origem africana. Por isso somos um país de muitas cores, somos um país miscigenado, somos um país de uma cultura multifacetada. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe. Dá o like, curte o vídeo aí para ajudar na notoriedade desse vídeo. Que Deus te abençoe.